Olá, filhos de alguém, estamos aqui com mais um episódio do Reset Crítico. E hoje temos mais um convidado aqui no nosso podcast. Ele vai falar um pouquinho aí quem é ele, o que ele faz, né? Beleza, sou Renato Ponciano, sou professor de geografia, sou músico amador, eu sou paulista e estou em Santa Catarina há 11 meses apenas. Faz pouco tempo, conheço o Michael por causa do trabalho numa escola pública estadual. Vim para Santa Catarina por causa de um concurso. A Secretaria de Educação de Santa Catarina abriu um concurso ano passado, né? E aí a gente, lá em casa, a gente ficou pensando, vamos morar em Santa Catarina? Na pior das hipóteses, a gente pensava, quando a gente se aposentar, a gente vai morar em Santa Catarina. Mas a minha esposa é de Blumenau, mas cresceu entre Itajaí e Balneário Camboriú. Olha, o concurso faz tempo que não tem. Será que tem que esperar quantos anos ainda para poder fazer um novo concurso? Aí eu fiz, acabei passando nesse concurso. Ao mesmo tempo, teve uma escola particular, né, participei do processo seletivo, também rolou. Falei, acho que é agora de mudar para Santa Catarina. E aqui sou eu, né? E tá gostando de morar em Santa Olha, Catarina? eu gosto, né, desde que quando comecei a namorar a minha esposa, a gente, pelo menos umas 2 vezes por ano, a gente vinha para cá. Então a gente passeia, minha sogra mora, né, em Balneário Camboriú, então a gente sempre tá vindo para cá. Estava vindo, né? Aí já conhecia bastante, já tinha tentado outras vezes prestar concurso público para Joinville, especificamente. Em 2016, no concurso do Banco do Brasil, não rolou. Da Prefeitura de Joinville também, há quase 3 anos, também não rolou. Aí desse do estado acabou dando certo, e a gente acabou vindo para cá. Então você queria vir para Joinville mesmo. Era Joinville, né? Podia ser qualquer outra cidade também, né? Tem algumas cidades que eu tenho interesse, né? A região do Vale do Europeu, por exemplo, eu gosto de algumas cidades por ali, algumas cidades do litoral também gosto, algumas da Serra também gosto, né? Mas eu gosto bastante do estado, né? Da natureza, do povo, eu gosto bastante. E você teve algum choque cultural, assim? Principalmente o trânsito, aqui em Joinville. Isso também estranhei bastante. Tem uma Ah, cidade que não é muito grande, né? Mas o trânsito é maior do que cidade grande. eu entrei em choque assim, é diferente de São Paulo, que os motoristas de carro, assim mesmo, eles procuram seguir mais as regras, mudança de faixa da seta, para fazer alguma conversão, sempre dá seta. Mas em São Paulo, os motoqueiros é que dão mais dor de cabeça. Aqui a gente percebeu que é ao contrário. Os motoristas dos veículos, assim, dão mais dor de cabeça mesmo pra gente. O cara atravessa, muda de faixa, não dá seta. Mas os motociclistas, assim, eles são mais tranquilos. Mas eu também percebi isso, tá? Quando eu vim para cá. O pessoal não todos, né? Mas assim, tem alguns que não Uhum. sabem onde fica a seta. Tem que dizer pro povo aí de Joinville, né? Usar a seta aí, né? Que... É. Mas para mim, Não assim, todos, né? Mas alguns, né? mas eu vejo para mim assim, para mim, qualquer lugar em Joinville é perto. Porque visto Para mim, tudo qualquer é perto. lugar é rápido. Mas o trânsito de lá é muito maior, né? Que aqui. Assim, Lá é caótico, né? eu levo 12 minutos para poder chegar no trabalho, uma das escolas. Outra escola, se eu pegar um semáforo fechado, leva 4 minutos. É. Então, E assim, é lá muito tem diferente. rodízio também, né? Você tem que fazer rodízio. Eu disse, tem que sair vindo mais cedo. No caso, trabalhando na educação, nunca pegava o rodízio, porque sempre chegava muito cedo. As aulas em São Paulo às 7, 7h10, dependendo da escola. Então, o rodízio para mim nunca foi um problema. O trânsito, sim. Mas você fazia rodízio lá também, sim? Sim, Lá? sim. Faz. Até esse dia eu estava conversando com os alunos, o rodízio é por causa do trânsito. Pior que não é por causa do trânsito, o rodízio em São Paulo. É por causa E da emissão de poluentes na atmosfera. É por causa. isso é legal, né? Explicar, né? O pessoal acha que é tudo por causa do trânsito, né? Não. Ajuda também. Em certos horários acaba ajudando. Mas aquilo, tem gente que acaba tendo 2, 3 carros e aí acaba usando o carro nos horários de pico, não tem jeito o que fazer.
Daí a cidade fica mais caótica, né? Nossa. Se chover, se tiver acidente, aí é pior. Assim, é muito mais complicado. Mas assim, a questão do trânsito, claro, a cidade de São Paulo tem 12 milhões de habitantes. Né? Joinville tem acho que 660 a projeção para este ano, né? O IBGE fez. Então já é uma baita de uma diferença. É uma diferença Dá um bairro de gigantesca. São Paulo, né? Se pegar dois bairros de porte médio em São Paulo, é a população de Joinville. Então é muita diferença. O pessoal fala, você acha, se sente como se estivesse numa cidade do interior? Um pouco, né? Apesar que Joinville tem tudo. Tem cinema, tem shopping. Claro que, se comparado a São Paulo, eventos culturais, peças de teatro, shows, assim, claro, é muito menor, tem bem menos atividades nesse sentido, mas O lazer é bem diferente daqui, é né? diferente. Mas, assim, eu vejo jornal aqui local, sempre tem alguma coisinha. Rolou a Vira Chopp, a gente foi lá conhecer, parece que há 22 anos não tinha Vira Chopp, teve festa do Colono, a gente foi, tem festa em algum outro local também que a gente foi, eu não me recordo. Eu acho que eles assistiram o Recesso Crítico, porque veio um pessoal aí criticou que fazia tempo que não tinha umas festas de cidade e de repente surgiu as pessoas. Isso que eu achei interessante. De vez em quando tem alguma, no caso, né, um caso de música, um show ou outro, tem essas oportunidades. Claro, a quantidade de shows e concertos é bem menor. Tem o Festival de Corais. Né? Eu gosto de coral também. Apesar, eu gosto de música, eu gosto de rock, heavy metal, mas gosto de coral também. Teve festival de corais, a gente foi procurando algumas igrejas, shopping, que tinha algumas apresentações, a gente foi participar, foi ver, né? Teve festival de rock, né? Tem umas 2, 3 semanas aí também. E era Então tem, gratuito esse e festival? Eu gratuito, vi isso. né? Porque é bem interessante, Era na porque Arena, dá para né? aproveitar. Arena Jack, né? Na Jack Arena não. Jack, É, Jack. é. Então teve artista interessante que veio fazer show. Então isso é bem positivo. Cidade, claro, bem menor, né, se comparada a São Paulo, mas tem algumas atividades. Fora que daqui, você não, sei lá, pega a estrada, você, em 1 hora, 1 hora e meia, você tem muita coisa. Você tem serra, você tem praia, você tem, em poucos minutos, lá, 20, 30 minutos, você chega na área rural, tem um monte de passeio para fazer. É o legal daqui, assim, a coisa mais positiva que eu acho, né, você vai concordar também, quando eu vim de Curitiba também para cá, é a questão da violência. Acho que a violência é Nem se compara. muito tranquilo, né? Assim, Ou a questão positiva. sossegado, Não, mas é uma cidade boa, eu gosto de morar aqui, Joinville. né? Tem Por exemplo, algumas coisas como todas as cidades têm, né? Só que aqui não é uma grande metrópole, mas ela tem uma população de uma grande metrópole, né? eu vejo o pessoal falar, eu vi um comentário numa das escolas que eu trabalho, como é que fica ali no Bucarém, aí o pessoal comentando, por causa do restaurante popular, aqui tá parecendo uma Cracolândia. Assim, em termos proporcionais, assim, tá muito Nem sabe, né? longe de ser uma Cracolândia, que Eles é nem sabem, né? famosa lá em São Paulo, é bem diferente. Assim, claro, tem violência? Tem. De vez em quando a gente vê no noticiário. Teve, sei lá, a morte de alguém, um assassinato aqui e ali, mas é muito menos se comparado a São Paulo. Eu poder sair, né, deixar meu filho na escola e não ficar preocupado olhando na hora de tirar do carro ou colocar no carro se está vindo alguém para poder abordar, tem esse tipo de preocupação aqui. Andar com o celular na rua. Por exemplo, ainda faz parte do grupo do condomínio lá de São Paulo. Toda semana tem alguém sendo assaltado a poucos metros da entrada do condomínio. Toda semana tem. Pelo menos uma pessoa. Hoje mesmo de manhã, a poucas quadras lá do prédio que eu morava, a polícia, né, assassinou o cara, né? Numa avenida famosa lá. Assim, são coisas que a gente acaba vendo. Eu falei, poxa, ainda bem que estou aqui. Né? Também tem seus problemas, claro, como qualquer cidade, mas é bem menos. A sensação de segurança ao circular pela cidade é maravilhosa. Isso É isso, não tem preço que pague, né? não tem. Eu também, quando eu morava em Curitiba, assim, é que a gente se cuidava, né? Como já tinha meu cunhado que mora lá, então ele falava, ó, e eu dava aula à noite, né? Então eu não bobeava, assim, de carro e
semáforo, tudo, dá uma olhada se não tivesse vindo, tudo passava no vermelho mesmo. Coisa Sim. errada falar, mas não podia ficar bobeando no semáforo, coisa parada, que já vinha Né, São Paulo, depois proteção das só. 10h da noite, semáforo olha para os dois lados e E passa. segue. Mesmo se estiver fechado, só nas principais avenidas mesmo não tem como. É que sempre Né? tem alguém vindo, né? Assim, uma cidade que não para. Mas assim, a questão do cuidado, sempre. A questão Da violência. da violência. Claro, existem outras cidades no Brasil que têm níveis de violência bem piores que São Paulo. Mas, realmente aquilo, a questão da sensação de segurança, isso é maravilhoso, mesmo. Por exemplo, no bairro que eu moro, na rua, assim, durante o dia, de segunda a sexta-feira, tem muita gente que, por causa das empresas próximas, deixa o carro ali e tá tudo bem. Até hoje nunca vi falar de alguém ter o carro furtado ou roubado. Até hoje nunca vi. Final de semana, um sossego. Isso também que Joinvilense chega na sexta-feira à noite, some. A pessoa vai pra praia, vai pra serra, mas assim, eu consegui, em casa, ligar a TV, assistir um filme, uma série, tranquilamente, sem barulho de festa, o som alto, né, já é um grande ganho para mim. Assim, onde eu morava, às vezes durante a semana, tinha vizinhos que de segunda-feira à noite davam festas. E você ligava lá a TV, você não conseguia escutar. Daí... É meio difícil. Então, Mas isso é apartamento mesmo. e no apartamento, era andar alto. Então, Mas não tinha questão do síndico, assim, foi. sim. Isso não, eu estou falando das casas As casas em próximas, volta. em volta. Aí lá, não tinha como Tinha você uma dizer, não, o casa vizinho que abaixa o som. 2 vezes por mês os caras faziam festa assim, que era quase que ensurdecedor. E daí você fica meio com medo, né? Você vai lá, ô vizinho, tu não sabe quem que tá lá. Né? Deixa eu te contar aquela coisa que já aconteceu entre o pessoal do condomínio das casas, assim, que foi coisa feia. Precisar de polícia para resolver. Mas assim, é bem mais tranquilo. A vida tá, eu posso dizer que desacelerei morando em Santa Catarina. Por um lado você fica uma cidade menor, mas assim tu fica mais tranquilo nessa parte, né? Que eu acho que é o que Sim. mais. Mas, o que eu ia falar? Continuando ali, essa questão de violência em cidade grande é questão pública, né? Poder público, né? Sim. Quanto maior, mais tem que ter investimento, né? Bem, né? Eu vejo assim, como Joinville é uma cidade em que uma das principais atividades econômicas é a indústria, e isso gera bastante emprego. A cidade está crescendo. Né? Para mim, eu vejo assim que o município ele quer atrair mais investimentos nesse sentido e a cidade tende a crescer. Se não houver um planejamento, aí alguns problemas voltados para a saúde, educação, segurança podem ficar comprometidos. Eu vi um tempo atrás que a Câmara de Vereadores tem um projeto para a criação de 2 novos bairros. Um deles vai ser o dobro do tamanho do Vila Nova, que hoje é o maior bairro, né, e um dos mais populosos. Então vai ser enorme, gigantesco, porque já estão pensando, já se percebe isso, que mais imigrantes, né, como eu, estão vindo para cá. Se eu não me engano, se eu li também isso, acho que é lá naquela região do Cubatão ali, né? Eu não, acho que é alguma coisa assim, eu não me recordo agora. Eu sei que porque lá eu Zona Norte? ando, Zona Norte. lá perto do aeroporto. Lá, Isso. Lado, isso. É para lá mesmo. Não, lá é muito, tipo assim, não tem, tem gente morando, mas é pouco habitável, assim, eu acho que a ideia é essa, atrair o pessoal. Parece que ainda é considerado, dentro do zonamento do município, como uma área rural. Eles vão colocá-lo como uma área urbana e vão criar incentivos para ocupação na região ali. Né? O que eu acho bem interessante, porque a cidade está crescendo. Mais gente está vindo para cá. Né? Então, um título de cidade mais feliz, Manchester, né, brasileira, isso obviamente vai atraindo gente. Não tem como. Aí, claro, a prefeitura precisa pensar. Tem mais gente. Precisa investir mais, abrir mais escolas, mais turmas. O transporte público eu acho que precisa melhorar muito. Eu estou usando agora, essa época aí, tá ótimo.
transporte Precisa. público é Porque se a cidade caótico na quer cidade. crescer, e claro, É bom sim, mas assim, né, precisa melhorar, sabe, algumas coisas. tem que se preparar. Eu vi agora no inverno, os leitos de UTI estavam todos ocupados, 100% de ocupação. Precisa ampliar. Posto de saúde, hospital, mais contratação de médicos, enfermeiros. Isso precisa, não tem o que fazer, né? Se não me engano, eu vi também, acho que o São José, eu acho que eles iam tirar, acho que fazer parceria, né, agora para o Estado também fazer tipo um regional, né? O Sim. Estado tomar conta, né? Porque só o município não está dando conta. Porque precisa de investimento, não tem como. Porque, assim, a arrecadação vai ter. Porque se as pessoas estão vindo morar aqui, né? O cara que vai no supermercado, compra, tem imposto embutido ali. Serviços, vai, contrata um serviço. Você é um advogado, um dentista, né? Um serviço de mecânica, tem imposto embutido. Isso vai parte para o município também, porque a cidade aumenta, a arrecadação também vai aumentar. Está aumentando, né? Então precisa planejar. Isso que é interessante. E tem que ter, né, esse avanço, né, do poder público, né? Aí, se o Precisa. Estado não coloca a mão dele, as coisas abandonam, né? Porque Sim. é ele que, né, tem essa importância de fazer isso, né? E a responsabilidade, né? Porque precisa fazer toda essa ampliação. Com esse projeto, esses dois novos bairros, eu achei fantástico. Às vezes, nas minhas aulas, para falar sobre urbanismo com os alunos, eu geralmente comento assim: Joinville não precisaria ter prédio residencial, porque espaço o município tem. Realmente verificar o zoneamento, verificar onde dá para ampliar novos espaços, ou ampliação de bairros, ou no caso aqui, a criação de novos bairros, beleza. Claro que do ponto de vista do empreendedor, o cara vai ganhar muito mais construindo um prédio, com vários apartamentos ali, ganha muito mais. Mas do ponto de vista de espaço, né, o Joinville tem espaço pra caramba. Tem muito, muito espaço para É, poder ampliar. eu acho que uma coisa que me preocupa, assim, né? Às vezes pode ser mas assim, uma preocupação que eu tenho, assim, eu acho que tinha que ter essa questão da habitação, né? Porque muita gente vindo de fora, e será que vai ter habitação, né? Somente a pessoa, né, pagar aluguel, né? E os aluguéis são caros aqui, né? Eu conheci Então, alguns bairros agora, quando foi? No sábado. Eu fui para São Francisco do Sul fazer um passeio e passei por um bairro chamado Jaripatuba. Não conhecia, né? Já tinha ouvido falar e tal, mas quando fui passar pelo bairro, porque o GPS não mandou vir para 101 para poder fazer um retorno, para poder pegar 280. Beleza. Foi por dentro do bairro, falei, vou aproveitar, vou conhecer um pouquinho melhor, né? Ah, percebe-se um pouco de descuido. É um bairro mais afastado, né? Parece que já na divisa com o Araquari, se não me engano, né? E um pouco de um certo abandono da prefeitura. Aí você vê ruas um pouco mais sujas, o asfaltamento um pouco mais descuidado, as calçadas também. Claro, a cidade está crescendo, está num ritmo maior, aquele recai para aquela situação. A prefeitura precisa se preparar porque a cidade está crescendo, porque vai acabar gerando problemas em cidades como Curitiba ou São Paulo que podem ser contornáveis hoje. esquecendo a periferia, no caso, né? É, Eu ando, não sei se já andou para aqueles lados ali do Itaú, ali, já andei por ali uma já. vez. Eu tenho uma escola que trabalho daí, esses dias eu fui né, com a minha motinha, assim, na ciclovia e tal, né? Tem até um carro me atropelou ali, porque não tem ciclovia. Uhum. E até ontem eu postei num vídeo de um ciclista aqui em Joinville, eu coloquei lá, ó, tem alguns cantos aí que tá abandonada a ciclovia. Sim, Tem lugar que é bom, por exemplo, se quer para aventureiro, você vai pela cidade, meu, é daqui lá a ciclovia, top, assim, boa. Mas agora tem uns lados da cidade que tá, tipo, principalmente para Guamirim ali, até chegar no Sedup aqui, sabe? Na Monsenhor aqui, acho pegar que eu tenho uma ideia mais ou essa menos rua onde é. Monsenhor daqui até lá,
ou se tem, tá pagado, mas tinha que dar uma manutenção, sabe? Fazer aquela faixa vermelha. E educar o povo também, né? Saber que tem que respeitar, né? Também, né? Tanto ciclista É, motorista a como cidade está motorista. crescendo tão rápido que algumas características pelas quais Joinville é conhecido como cidade das bicicletas, né? Está começando a perder um pouco disso, porque justamente não tem um planejamento, né? No caso das ciclofaixas, ciclovias, né? Que precisam realmente ampliar, crescer. Como eu falei, existe espaço, só que a questão do poder público municipal, ele precisa realmente ficar atento a isso, porque vai, os problemas vão surgindo e só vai improvisando, improvisando. Uma questão crônica política brasileira também, porque muito do que é trabalhado, por exemplo, por um prefeito ou um vereador, é mais para o período de mandato deles do que pensar num projeto no médio e longo prazo para a cidade. Né? Assim em Joinville, assim em São Paulo, acho que Curitiba não deve ser muito diferente, apesar que, no caso de Curitiba, é referência nacional em termos de transporte público. Acho que é interessante, talvez isso deve ter sido um choque para você, né? Então, acredito que precisa pensar melhor nisso. Né? Realmente, o que a cidade precisa? Vai crescer? Então, elencar tudo aquilo que precisa para poder começar a repensar no orçamento municipal as prioridades. É isso que precisa fazer. Né? Com um papo urbano aqui. E essa questão do cuidado, né, que nem você falou, né, o que eu vejo, assim, né, tem muita gente que tá ali, blá, 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 criticando, porque vamos ver que tal buburinho lá, tal professor tá dando aula dentro da sala, do que ficar pensando no projeto para a cidade, não é todos os políticos, né? Sim. Tem alguns casos aí, e em vez de ficar preocupado ali com o que é mesmo, né? Vamos fazer projeto para melhorar a segurança, para melhorar a habitação, né? Saúde, e fica essas bobeirinhas assim, que eu acho que se tem algum caso, é outro departamento, né? Uhum, sim. Mas agora tem gente que fica ali, não sei, pensar pequeno, né? E a população ali, né? Os UPAs cheios, né? Que nem você falou, hospital aí, os UTI cheios, o que vão pensar, né? Qual que é a política, né? Para isso, né? Porque tem gente que acaba achando que isso é um gasto, inclusive alguns políticos. Mas nunca é um gasto, é sempre um investimento. É uma população mais saudável, claro, trabalha mais, consome mais, melhora na empregabilidade. Então, tudo isso acaba recaindo também por uma arrecadação maior pelo município, no caso dos impostos. Não tem o que fazer. A questão cai para aquela situação. A cidade está crescendo, precisa melhorar a infraestrutura, poder ter essa galera aqui vivendo bem. Né? Claro, é bom se comparado a muitas outras cidades, sim, mas na perspectiva de crescimento no médio e longo prazo, a cidade precisa já dar meio Se atrasada programar, né? se programar e planejar como vai ser Joinville daqui 15, 20, 50 anos. Né? Ter que pensar lá na frente, né? Daqui a pouco a cidade vai bater 1 milhão de Para, né? habitantes. Não, e chega o horário de pico, a cidade para. Isso se não chover, né? Questão de Uhum. trânsito, questão de saúde, questão de educação, questão de. É, Aí precisa planejamento, planejar. Eu não sei porque, como faz pouco tempo, eu ainda não entendo quais são esses projetos, quem são os políticos, no caso de Joinville, do próprio prefeito, dos vereadores, acaba de entender qual é a causa deles. Eles estão ali trabalhando pelo quê? Né? Esses dias eu vi um caso, não sei o quanto isso é verídico, né? O quanto isso o cara realmente quis dizer com aquilo, né? Do tipo, para poder, de alguma forma, inibir a chegada de novos imigrantes de alguns certos estados. Pessoal de tal estado brasileiro, melhor ficar onde você está aí mesmo e não migrar. Né? Pensando num país que surgiu, cresceu, se desenvolveu com migrantes, né? Até a própria cidade de Joinville
Então, acho que é uma questão qual a prioridade do trabalho desse vereador, de fato, né? E o que eu vejo assim, né, pegando esse gancho que você falou, não é só ele, sabe? Tem uns outros vereadores também aí que a gente vê assim, sabe? Tu não vê lá, tu entrar na página do vereador, ó, tem esse projeto tal, esse projeto tal. Não, eu só fui em tal sala, entrar lá, que tal professor estava falando isso, blá blá blá. Tá doutrinando aluno. E Uhum. sendo que o papel do vereador não é esse. O papel do vereador é o quê? Tá na rua, né? Indo nos bairros, ele é para estar na rua ali, né? E fazer projetos de lei e tal. Ah, vamos fazer projeto para ciclovia. Nesses dias eu vi um projeto legal que saiu agora, né? De um vereador falando que a cidade vai obrigar, de uma forma assim, obrigar as pessoas a fazer calçada, né? Que é uma coisa importante para a acessibilidade. Sim, Até esse vereador ele é cadeirante, tudo, né? Tem uma deficiência física. Isso é importante, sim, porque em Curitiba já tem um projeto disso. Todas as pessoas são responsáveis pela manutenção das calçadas. E aqui não sim, tem isso. Você anda nas calçadas, você anda pela rua. E sim. imagina uma pessoa que é cadeirante. Tá? É, a questão da acessibilidade é importantíssima, porque, no caso, o papel do vereador é verificar a necessidade da população e trabalhar baseado nisso. Claro que quando o cara se candidata, ele lá tem um projeto de governo. Ó, sendo eleito, vou trabalhar baseado nisso aqui, mas a função dele é verificar a necessidade do povo e junto, talvez de forma individual ou através de alguma comissão, procurar ver o que pode ser feito para poder melhorar a qualidade de vida. Essa é a questão, né? Muita gente, infelizmente, E como que existem políticos que só e, querem só é, e como que você viver vai de boa. proibir alguém de vir para outro estado, né? Não tem Não, isso lógica, é né? inconstitucional. Não tem lógica. A gente tem o direito de ir e vir. Daí vai ser que nem lá no Oriente Médio, aquelas guerras ali do pessoal, né? Você não pode entrar aqui, você não pode entrar aqui. Ou lá as ideias lá dos Estados Unidos, que não vai poder entrar migrante aqui e tal. Né? Sendo que a A economia China dele faz uma depende disso, né? coisa bem, bem que, claro, considerando a nossa legislação, é um choque. Lá eles têm as províncias que seriam equivalentes aos nossos estados. Por exemplo, pegando se fosse o meu exemplo, assim, sair de São Paulo para poder morar em Santa Catarina. Se fosse num caso chinês, mudando de uma província para outra, eu precisaria pedir uma autorização para poder mudar de província. A justificar o porquê que você vai morar É, claro, é uma outra questão. Lá uma população muito maior, muito né? maior, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Lá tem áreas que têm mais condições de ofertar trabalho. Então, eles precisam ter, um certo modo, um tipo de controle em relação à mobilidade populacional. Eles precisam disso, é uma necessidade realmente deles. Mas aqui, no nosso caso, não. A gente não tem uma superpopulação, a gente é tão grande, obviamente, como a chinesa, a gente não tem. Claro, tem algumas iniciativas que ainda são muito tímidas para ajudar o desenvolvimento em algumas regiões do Brasil. Por causa da Sudene lá no Nordeste. É justamente pensar de como atrair investimentos, gerar emprego e melhorar as condições da população. Precisa, né? Mas assim, a gente não tem condições hoje de pensar, ó, é inviável ter mobilidade, migração interna. A gente não tem esse tipo de problema. Está longe disso. Hoje, já que né, a gente tá falando sobre isso, eu tava lembrando uma coisa. Essa redemocratização já aconteceu, né? Antes era São Paulo, daí depois o povo para de São Paulo, né, e vai para outras regiões, né? Paulo de Manaus, Brasília, né? Agora já é Sim. meio distribuído isso, né? Mas você acha que Santa Catarina pode ocorrer essa nova redemocratização, assim, o povo vindo para cá ou não? Eu acredito que sim. Aliás, tem um dado demográfico interessante para este ano, que este ano, pela primeira vez na história, Santa Catarina recebeu mais migrantes do que o estado de São Paulo. Pela primeira vez na história. Ou seja, o que Santa Catarina está oferecendo? Segurança, saúde, educação. São Trabalho, Paulo, né?
trabalha, principalmente, né? A São Paulo também oferece isso. Claro, é um mercado que, de certo modo, é um pouco saturado. A cidade de São Paulo ou as principais cidades do interior de São Paulo. Claro que tem gente que acaba procurando migrar. Por exemplo, eu tenho uma prima do interior de São Paulo que recentemente ela se mudou para Balneário Camboriú. Ela mantém um pequeno negócio lá no interior de São Paulo, mas está abrindo uma coisa nova aqui. Sim, ela vai passar, possivelmente, a gerar emprego, acredito eu. Então é o tipo de coisa que precisa pensar. O que Santa Catarina está oferecendo e tem desenvolvido para poder chamar a atenção de muita gente de várias partes do país. Porque quando eu estava pesquisando para poder migrar, eu achei alguns vídeos no YouTube de gente do Pará, do Amazonas, Rondônia, eu acho que também, de pessoas aqui em Joinville, em Blumenau e também em Florianópolis, mostrando como que é um modo de vida. Mais ou menos nos mesmos moldes que a gente vê vídeo de brasileiro, mostrando como é a vida lá em Orlando, como que é migrar e a adaptação por lá. O pessoal mostrando saírem de outras áreas do país, do norte, do nordeste principalmente, para poder vir para cá. Né? Porque, assim, um país gigantesco como é o nosso, e com essa necessidade das pessoas em buscar o que é melhor para a qualidade de vida delas, tem gente que quer o trabalho, tem gente que quer qualidade de vida, tem gente que quer os dois, tem gente que só quer o sossego e as praias. Então, mas se Santa Catarina hoje está oferecendo isso, nada mais natural do que esse processo migratório acontecer. São Paulo ainda recebe bastante imigrante, né? Mas este ano, pela primeira vez na história, teve essa mudança. E então se a pessoa vem de lá, né, e faz, né, um vídeo, né, mostrando que tá uma qualidade de vida às vezes, né, melhor e tal, acho que essa pessoa ela merece, né? Então, né, se ela tá vindo aqui, consegue um emprego e tal, né, e né, trabalhar, estudar, né, tentar, né, que nem se for, continuar a vida, né? Sim. E Então, acaba atraindo mais pessoas também. ele merece, né, né, tendo ali a oportunidade e tal, né? Agora, você proibir alguém de vir para cá e dizer assim, não, primeiro que não existe isso, né? E É segundo, inconstitucional. e segundo que se a pessoa vem para cá e ela quer, né, fazer o Estado crescer, gerar emprego, gerar riqueza, né, ajudar a economia também, né, tem que vir mesmo, né? E por que não, né? É. Essa questão. Porque tem gente que fala, o Brasil não é mais para mim, eu vou migrar para Itália, Alemanha, para os Estados Unidos, da mesma maneira que de forma interna as pessoas estão procurando isso. É qualidade de vida. Talvez, sei lá, a pessoa sair de uma cidade no interior do Pará, em que as perspectivas de trabalho ou de carreira profissional também não sejam interessantes para ela, lá. Mas ela vê essa oportunidade aqui. Poderia ser Paraná, poderia ser Rio de Janeiro, pode ser, sei lá, Espírito Santo, que é um estado que é bem interessante, que muita gente também tem procurado migrar. Então, por que não? Essa é a questão. O ser humano ele sempre foi de migrar. Faz parte do nosso DNA, né? Já que a gente está falando nisso, você podia explicar para o pessoal assim, o que é a palavra imigrante e emigrante? Isso tem migrante, emigrante e imigrante. Então, Isso. são três conceitos aqui. Os três envolvem mobilidade populacional. Pois bem, se for de forma interna, você pode utilizar o termo migrante. Beleza. Agora, pensando na perspectiva brasileira. Então, por exemplo, eu sou migrante. Saí do estado de São Paulo, hoje estou morando em Santa Catarina. Beleza. Agora, tenho vários amigos. Até um tempo atrás eu estava fazendo uma continha lá em casa com minha esposa. No nosso ciclo de convivência, cerca de 30 pessoas passaram a viver fora do país. Aqui, países da América Latina, da Europa, Estados Unidos e Canadá. Beleza. Agora, o brasileiro que vai morar no outro país, na perspectiva do Brasil, ele é um emigrante. Então, com o prefixo E. Às vezes você até comenta com os alunos, pense como fosse exportação, né?
Ou seja, está saindo. Tá? Então, o brasileiro que vai morar no exterior, ele é um emigrante. Agora, o venezuelano, o americano, o norueguês, o alemão que vem morar no Brasil, ele é um imigrante. Para nós, ele é um imigrante. É até uma questão que acho que bem interessante, falando sobre imigrantes em si. Vira e mexe, ouço o pessoal falar, esse pessoal vem aqui para poder pegar nosso emprego. Falando de venezuelano, boliviano, haitiano. Gente, a questão é que nós não temos, assim, nenhum tipo de preocupação com o imigrante. Assim como o migrante interno. O cara chega num determinado território, ele vai passar a trabalhar, né? Ele vai pagar um aluguel, ele vai consumir no mercado, né? Tudo isso envolve algum tipo de imposto. Ou seja, o cara está ajudando no crescimento econômico do local que ele escolheu para poder viver. Isso é interessante. É a mesma coisa do haitiano, venezuelano que vem para cá, ficar trabalhando, né? É emprego de baixa qualificação. Ok, mas mesmo assim o cara consome. Né? Não tem como o imigrante, né, ele chegar no supermercado, chegar no caixa, ó, eu não sou daqui, eu quero que você passe as compras descontando os impostos. Não tem essa opção. Então ele precisa realmente, é, deixa eu reformular, ele na verdade ele está aqui contribuindo para o crescimento econômico. Muitos acabam se qualificando, né? Você volta a estudar, ou então faz tipo uma revalidação do diploma. Às vezes o diploma dele não é reconhecido aqui, então vai para a universidade e revalida o diploma. Ou seja, vai criando aí um contingente de gente realmente qualificada. E está trabalhando. Essa que é a questão. É claro que existem alguns empreendedores que acabam se aproveitando disso. No caso de quem vem do Haiti, da Bolívia ou da Venezuela. Em vez de contratar um brasileiro para poder pagar R$ 2.500, R$ 3.000, contrata esse imigrante que muitas vezes está numa situação muito vulnerável e paga somente o salário mínimo. Essa questão também. Lembrando, né, uma questão que a gente está falando, a gente não está criticando o lado A ou B, né? Não é uma questão ideológica, é uma questão de que a pessoa que vem de fora, ela não vai largar lá o estado dela, né, de longe e tal, para vir para cá. Muitos são até refugiados. E de outros países, né? E a gente tem aluno também, né? Tem aluno venezuelano, tem aluno haitiano, tem esses dias eu dei para a República Dominicana, eu dei aula para um aluno. Legal. Né? Então a gente vê, né, essa diversidade, né? Eles não vão sair de lá para vir para cá para, né, para bagunçar. E principalmente o caso do refugiado, que aí é outro conceito de mobilidade populacional, que o refugiado ele vai sair porque do seu local de origem é por uma questão voltada, é praticamente obrigado a fazer isso, é forçado. Eu lembro que um tempo atrás, uns 6, 7 anos mais ou menos, numa igreja que eu frequentava em São Paulo, foi um imigrante sírio. O cara saiu de lá justamente porque ele ficava e teria certeza de que iria morrer em algum momento. Ou pelo próprio governo sírio, porque ele se considerava contra o governo. Tem essa questão, por exemplo, o caso do refugiado, ele só vai, retomando, né? Ele vai sair do seu país de origem, no caso, é porque é forçado. Eu conheço alguns casos assim, que são bem interessantes. De um garoto, ele mora em Curitiba hoje, mas ele foi adotado pela prima da minha esposa. Quando houve o terremoto lá no Haiti, a prima da minha esposa e o marido dela, eles foram lá para o Haiti fazer um trabalho humanitário. Conheceram esse rapaz, só que não tinha nem condições de trazê-lo para cá. Ele perdeu os pais e quase todos os irmãos dele. Só sobrou ele e um irmão. Né? A família morreu por
causa do terremoto. Não tinha perspectiva nenhuma ali de viver. Hoje, o Haiti ainda está bem difícil, né? Vai levar muito tempo para poder se reconstruir. Quando esse menino ele atingiu a maioridade, 18 anos, houve a possibilidade de ele tirar novos documentos e a prima da minha esposa falou, beleza, vem pro Brasil, a gente banca isso aí. Ele trabalhou junto com o exército brasileiro lá, aprendeu a língua portuguesa, principalmente, né, para poder facilitar a comunicação. Ele acabou sendo adotado aos 18 anos de idade. Veio, aí teve uma coadoção, uma família de Curitiba também. A família, né, a prima da minha esposa acabou indo para os Estados Unidos, outra questão de outro filho adotado, uma filha, na verdade, que precisava de um tratamento muito específico que nos Estados Unidos seria muito mais barato do que aqui no Brasil. Ele optou por ficar ainda no Brasil e estava morando em Curitiba. Mas é um garoto que não tinha perspectiva nenhuma de crescimento, de desenvolvimento pessoal, se ele permanecesse no Haiti. Então, veio para cá. Outra questão interessante, eu conheço um cara que trabalhou comigo, professor de matemática em São Paulo. A família saiu da Nigéria, porque se ficassem, seriam mortos. A família, principalmente o pai dele, era de oposição ao governo, perseguição política. Foram atrás. E o cara teve que, literalmente, da noite para o dia, sumir do país. Depois de algum tempo, conseguiu levar a família, primeiramente, para a Inglaterra e depois vieram para o Brasil. Foi uma outra situação. Assim, é forçado. Eu tive uma coordenadora de uma escola do estado que trabalhei em São Paulo também, em que ela, angolana, veio para cá com 11 anos de idade. A mesma situação. Perseguição política. Ou a família ficava, ia ser morta. Porque era de oposição. Às vezes, quando eu vejo algumas discussões aqui, perseguição política aqui no Brasil. Não, isso é perseguição política, porque a pessoa vai ser morta mesmo. E vários amigos dela, ainda crianças, as famílias foram mortos em Angola. Então foi uma situação bem, assim, de um trauma enorme. Tem um pai de amigo meu. Ei, lá não tem como você correr numa delegacia e pedir ajuda, né? Não, porque já dali mesmo já fica. Não tem, né? Né? Aqui tem delegacias, tem polícia, né? Tem central de emergência lá, não tem, né? Lá é a ONU, né? Tem um colega meus que trabalharam lá na Haiti, daí eles contam as histórias. Teve um que ficou 6 anos lá indo pro Brasil voltando, fazendo missão lá, né? Uhum. E eles contam cada coisa. Difícil. Lá não tem Estado, né? Não tem uma estrutura de Estado. Não, e não faz muito tempo que mataram o presidente. Olha o nível de segurança do país. Né? Outra coisa, por exemplo, eu falei do Sírio, por causa da guerra civil lá, o cara conseguiu vir para cá. Beleza. Mas ele veio, ele até comentou, foi uma situação de privilégio. De conseguir sair e tinha alguma reserva financeira para poder vir para cá. Né? Quantos milhões de sírios foram caminhando em direção à Europa? Outro caso que eu ia falar de imigração de guerra também, agora me fugiu. Mas assim, a questão do imigrante é muito importante a gente pensar que, no caso brasileiro, imigrantes e descendentes de imigrantes, principalmente do século XX para cá, é um número muito baixo. A gente tem aí um número arredondado para cima, 1% da nossa população hoje. É diferente dos Estados Unidos, que 18% da população é de imigrantes e seus descendentes. É diferente, por exemplo, do Canadá, que bate aí por volta de uns 29%. É diferente da Austrália, que acho que é 30% ou 31% da população é de imigrantes e seus descendentes. Claro, vai chegando muita gente, mas precisa se estruturar para poder receber esse pessoal. É o tipo de coisa que nós aqui, a gente não tem esse tipo de preocupação. Lembro de alguns anos atrás, logo após que houve o terremoto no Haiti, a gente foi para o oeste catarinense, vários haitianos. Foram lá, foram trabalhar nos frigoríficos da vida, porque muitos catarinenses dessa região
estava aceitando mais esse tipo de trabalho. Então, o pessoal vem trabalhar. Né? Os sírios que vieram para cá, eles vieram para cá porque tinha condições financeiras, ou seja, gente com qualificação. Esse cara que eu falei, por exemplo, ele era engenheiro eletricista de formação. Ele veio para cá trabalhar. Falei do imigrante, falei do a imigrante veio para cá. E me diz uma coisa, às vezes pode, não estou dizendo que eu concordo, né, capaz, né, de proibir, mas e tem como, por exemplo, assim, o governo federal, por exemplo, mandar algum dinheiro, alguma coisa assim, quando vê que um estado, por exemplo, que nem Santa Catarina está sendo mais habitado, por exemplo, tipo, mais Está recebendo fluxo, mais pessoas. Olha, não tem isso, nada assim. eu acho que dependeria dos deputados estaduais fazer, acho que uma solicitação junto ao governo federal. Provavelmente, os deputados estaduais perceberam melhor a dinâmica populacional catarinense, eles poderiam fazer um levantamento, né, de quantos imigrantes, quais as reais necessidades para poder ter estrutura para poder receber todo esse pessoal e provavelmente fazer um levantamento junto a alguma comissão do governo federal na Câmara dos Deputados. Provavelmente acho que teria que ser dessa maneira. Posso estar falando bem bobagem assim, né? Mas acredito que seria uma via para fazer assim, uma solicitação. A gente, né, a gente entende, né, a importância e tal, né, o fluxo, né, as pessoas vindo e tal. Mas também, às vezes, não estou dizendo que você concorda, né? Mas essa questão também de, por exemplo, superlotação, né? Sistema de saúde, educacional, né? E outras coisas também, né? Por isso que é muito importante, o Estado precisa se planejar. Planejar, né? Se o Estado quer crescer, quer prosperar, né, e principalmente porque precisa de fazer atrair investimentos, seja internos ou externos. Isso vai gerar emprego. Gerando emprego, as pessoas vão buscar essas oportunidades. Vindo de outros países, né, mas principalmente de outros estados brasileiros. Então a galera está vindo atrás. Eu ouvi que vários imigrantes vieram para Joinville, por exemplo, tinha um número considerável de americanos que vieram para cá. Provavelmente poder trabalhar nas indústrias, talvez algum cargo talvez mais de gestão ou em alguma engenharia, talvez. Mas veio para cá. Houve investimento, tem empresa aqui com a necessidade de alguns profissionais e americano vindo para cá. Né? Um tempo atrás, ali na frente do Shopping Garden, tem uma empresa, acho que é Velmet, se não me engano, o nome dela. É uma empresa de capital finlandês. E se instalou aqui. Né? É uma coisa que eu estava lembrando também, né? Então, até vocês, não que a gente não sabe, mas só para tirar uma dúvida, às vezes, das pessoas, né? A questão do refugiado é aquele que ele sai, larga tudo e sai correndo, né? Ele não tem muita opção, né? Ele é forçado. Então, por isso que ele não vai escolher chegar no outro país já sabendo o idioma, né? Se preparando para aquilo, né? Diferente do imigrante, né? Que ele vai dizer, eu vou lá pro Brasil, vou lá. Então esse já deveria, né? Entre aspas, né? Ele já vinha um pouquinho mais preparado. Né? Exatamente, ele se planejou de alguma forma. Refugiado, assim, ele como eu falei para vocês, de alguns exemplos, literalmente sair do país do dia para a noite e cair fora o mais rápido possível. Porque o refugiado pode ser por uma questão climática também. O cara fica ou vai morrer de sede ou vai perder tudo por conta de enchentes. Pode ser por uma questão de perseguição religiosa, uma perseguição política, como os exemplos que eu falei para vocês, né? Da Nigéria, de Angola. Pode ser um refugiado por a questão do Haiti. Um terremoto devastou o país. Que perspectiva as pessoas que sobreviveram vão ter lá? Difícil. Então, é viver na penúria mesmo ou cair fora. Né? Essa questão do refugiado é bem interessante.
o site da Acnur, que é a agência da ONU voltada para os refugiados, é muito interessante, porque traz aí as principais mobilidades voltadas para os refugiados no mundo todo. Gente, tem país assim que a galera tá fugindo por situações que muitas vezes não aparecem na grande mídia pra gente. Né? Não tem mesmo. Agora, o imigrante, aí é outra situação, como você mesmo disse. Porque a pessoa ela planeja, ela lê sobre o local, muitas vezes vai fazer algum tipo de preparo. Eu lembro que, assim, quando eu terminei a graduação em geografia, pensei em fazer mestrado fora do país. Aí pesquisei, tal, alguns lugares. Ela falou, talvez a Alemanha. Então, vamos lá, vamos tentar aprender o idioma. Um pouquinho difícil, mas vamos lá, tentei aprender o alemão, estudar sobre a cultura, entender como é que funciona a universidade, como que é a chegada do imigrante ali, a aceitação. Ela tem cidades que provavelmente devem receber melhor os imigrantes, outras nem tão bem assim, né? Então, é um tipo de pesquisa que é necessário fazer. Não rolou, nesse meu caso, mas eu tentei. Me planejei, pesquisei, procurar estudar, é muito importante. Mas aquilo, facilita muito porque os meios de comunicação hoje permitem isso. É a mesma coisa, sei lá, eu lembro de um canal de uma garota lá da China, que ela fez a faculdade dela de letras para o ensino, principalmente para o ensino do mandarim para estrangeiros. E ela teve contato com um texto falando sobre o Brasil e o Pelé, e ela botou na cabeça que ela queria morar aqui. Né? Mas isso há muito tempo. Claro que a questão chinesa, assim, tecnicamente eles não têm internet livre como nós temos aqui. É uma rede mais fechada, então ela teve contato com esse Lá é o texto. que, digamos assim, que eles, não sei se é tipo uma forma de censura, né, também, né? É uma Eles forma de podem, censura. né, usar, né, que eles podem acessar, né? Eu lembro que quando rolou as Olimpíadas de Pequim, alguns amigos meus foram para lá, dois, né? E um deles estava conversando com ele no antigo MSN, tava conversando com ele, pô, onde você tá, não sei o quê. Aí eu perguntei, por que ele foi fazer também lá um trabalho, ele foi curtir os jogos e fazer um trabalho missionário. Falei, Renato, ele de lá, né? Renato, eu não posso dizer tais coisas, porque eu estou numa lan house, o IP aqui é registrado, né? É monitorado, e eu tive que apresentar o meu passaporte para poder reservar essa marca por esse período. Então, algumas coisas eu não posso dizer, como está sendo. Aí depois, quando ele chegou, a gente trocou ideia, mas esse nível de controle que tem lá. Eles têm tecnicamente, como se fosse uma intranet. Cara, é gigantesca. O volume de informações que eles transacionam, as redes sociais lá é um volume enorme. Mas eles não conseguem ver qualquer site do Brasil. E nem a gente aqui consegue acessar qualquer coisa deles. Então, esse tipo de controle realmente é bem pesado para eles. Claro, no caso dessa moça, depois ela veio para cá, casou com um brasileiro, criou um canal no YouTube falando sobre a cultura chinesa e o ensino do idioma mandarim para brasileiros especificamente. E beleza, mas ela falou, foi um choque também, tudo muito diferente, porque ela só teve contato com um texto falando sobre o Brasil e sobre o Pelé especificamente. Eu falei, em pouco tempo que eu cheguei aqui, o Pelé morre. né? Mas assim, em outros locais do planeta já não. Quase todo o restante do planeta a gente consegue acessar as informações. É isso que é interessante. Por exemplo, eu me comunicar para fazer uma chamada de vídeo agora, nesse exato momento. Por exemplo, com um primo que mora lá na Irlanda, putz, legal, né? Tem mais gente que eu conheço que mora na Irlanda, putz, pesquisou, entendeu como que é o país, a cultura, como é a aceitação dos imigrantes, largou tudo aqui e foi embora. Tem gente que fez, conheço gente que fez isso e foi para a Alemanha. Não rolou. Né? Sendo filho de alemão, sabendo o idioma, com qualificação.
Mas a experiência da migração não rolou. Não funcionou para essa família. Aí eles pegaram e resolveram voltar. Mas assim, facilita muito a gente saber e ser atraído é justamente por causa da globalização e principalmente por causa dos meios de comunicação. É isso, isso também é importante a questão da informação, do conhecimento, né? Somente pela geografia, né? Você entender, né? Como que é a cultura de outros povos, né? Essa questão de cultura de tudo, né? De globalização, de como que é a economia de cada país, né? Ah, eu vou daqui para lá, mas tá, mas o que que você vai fazer? Aí é que nem eu tava falando esses dias, né? Eu tava falando sobre isso, acho que na sala, assim, com alguns alunos, assim. Hoje eu não largaria o meu emprego hoje para mim ir para outro país. Porque eu sei que outro país não vai me dar a oportunidade de eu trabalhar lecionando. Só se eu tivesse um nível, né, muito mais alto. E mesmo assim, né, a chance de eu conseguir lecionar no outro país é mínima. Porque eles Sim, não vão dar oportunidade para a gente trabalhar lecionando. Você vai trabalhar, você vai para ser pedreiro, para ser motorista, outras funções, mas não para ser um professor. eu Né? estava pesquisando alguns países para trabalhar como professor. Tem uns 8 anos, minha esposa foi para o Canadá fazer um curso e ela foi para Toronto porque tem uma família de amigos. Falou, se você precisar de suporte, eu sei que eles vão te ajudar. Mesmo que nunca te visto, né? Uhum. Eu sei que eles são amigos mesmo, que vão te ajudar. Ela foi lá e tal, conheci uma amiga minha, e o marido dela é professor, na escola pública lá. Beleza. Com o salário, tem uma casa legal. É claro, é um pouco mais para periferia deles. A periferia deles é muito boa, né? Uhum. Mas assim, daria para fazer esse tipo de migração? Daria. Beleza. A gente foi fazer umas contas, isso há 8 anos. Nós precisaríamos ter livre de reserva financeira algo em torno de R$ 200 mil. O meu nível de fluência em inglês é quase nulo. Meu inglês é básico. Eu consigo ir para fazer uma visita como turista. Beleza. Numa loja, num restaurante, eu consigo me virar. Mas eu não tenho condições e nem influência para poder lecionar na língua inglesa. Precisaria ir para lá. Passar algo em torno de 2 anos para poder começar a ter um nível de fluência interessante que me pudesse permitir lecionar numa escola canadense. E além de outra questão, validar o diploma brasileiro lá. Né? Nos Estados Unidos seria um movimento muito parecido também, talvez um pouquinho mais caro para os Estados Unidos, porque o dólar canadense é mais barato, algo em torno de 20% mais barato. Mas eu precisaria ter uma reserva enorme para poder fazer esse tipo de migração. E que hoje em dia, né, vai ter 200 mil livres para poder fazer um projeto desse. É bem difícil. Isso porque na época só era eu e minha esposa apenas. Não tínhamos um filho. Então, para poder fazer isso, seria realmente bem difícil. Já vi casos, por exemplo, de professores brasileiros conseguirem atuar nos Estados Unidos, na Geórgia, na Flórida. Mas assim, bom, foram lá há bastante tempo, passaram um bom tempo estudando e trabalhando com outras coisas para poder atingir um certo nível de fluência na língua inglesa para poder lecionar. Tem países que é mais difícil. Por exemplo, Luxemburgo, na Europa. Luxemburgo paga muito bem. Eles pagam algo em torno, como é que é? Acho que o salário anual, não, mensal, não, anual, algo em torno de 220 mil dólares. É grana pra caramba pra gente, mais de R$ 1 milhão. Mas também é um custo de vida bem alto. Mas pede influência em luxemburguês, inglês, francês, alemão, e adivinha qual outro idioma que precisa? Português. Estamos bem já. Já ajuda. Mas assim, paga-se muito bem. Outro país que eu vi que é, recebe bem professores estrangeiros, mas aí o idioma é muito difícil. É a Coreia do Sul. O salário médio
Mensal aí é algo em torno de uns 5 a 6 mil dólares. Mas assim, e a língua? Lá é o país que mais os alunos estudam, né? Nossa, 12 horas em média, né? o Pra curso que, estudar mesmo, né? o curso que minha esposa foi fazer lá no Canadá, tinha gente da Coreia do Sul, tinha de Taiwan, tinha japonês. Quando ela falou, na verdade, que é casada com um professor, os caras quase que reverenciaram ela. Nossa, você conseguiu casar com um professor? Porque na visão, né, desses países asiáticos, assim, a profissão do professor é muito valorizada, é de um grande prestígio, já que a gente está sendo monitorado se a gente está doutrinando. Eu mal consigo fazer um aluno ler um texto sobre clima. Igual consegue dar aula normal e. Né? Mas assim, eles ficaram assim, abismados. Ela virou a top da turma lá. Porque era uma brasileira casada com um professor. E teve, você falando nisso, eu lembrei de uma história agora. Uma pessoa uma vez me falou: você não escolheu a profissão errada, você escolheu o país errado para lecionar. Mas assim, a gente tem esperança ainda, né? Sim, senão a gente não estaria nessa. Até hoje, né? Porque a gente tem esperança ainda. Você leciona há quanto tempo? Uns 14 anos. 14 anos. Eu estou há 24 anos. Mês passado. Mês passado eu fiz 24 anos lecionando. A gente ama, né, trabalhar com. Assim, eu digo que não é aquele amor, assim, né? Mas assim. É uma profissão. É uma profissão. Primeiro que é uma profissão, né? Isso. Mas a gente, né, trabalha com isso, né? Então é a nossa profissão, né? Então a gente quer que ela se desenvolva, que ela evolua, que ela seja valorizada, assim como é aí fora. E a gente sabe que a base é a educação, né? Por exemplo, esses dias, lá na sala de aula, eu fiz isso acho que em todos os terceiros anos da escola, né? Fiz uma chamada especial com eles. Aí, um dia foi a chamada, foi o seguinte: qual profissão você não levaria jeito para poder exercer? Quase metade dos alunos de cada turma falou professor. Eu fiz uma outra sondagem dos terceiros anos, o pessoal, assim, eu não lembro de nenhum aluno mencionar alguma carreira na docência. Ninguém. Não lembro. E a gente vai ter um apagão, né? Já tem, né? Nos próximos anos vai ter. Tá rolando. O concurso que eu fiz do Estado de Santa Catarina era algo em torno de 340 vagas de geografia. Foram preenchidas por volta de 220. Sobrou vaga. E além de sobrar vaga, foram 2.600 candidatos de geografia. 2.600 candidatos, 340 vagas, 220 e poucos aprovados. Não preencheu. Aí, e uma coisa. Detalhe, desculpa de interromper, porque parte do concurso tinha 2 questões dissertativas, praticamente 2 redações tinha que fazer. Daqueles que passaram, assim, se atingisse uma certa pontuação na prova objetiva, a prova dissertativa seria corrigida. A maioria teve a prova zerada. 0. Possivelmente fuga de tema, essas coisas. E uma coisa que eu percebi também, assim, é meio complicado, assim, mas vou comentar já que faz parte, né? É que assim, ó, eu vejo isso todas nas outras áreas também, tá? Exatas não, exatas já é um negócio mais assim. É mais. Não é uma bolha, sabe? Tipo assim, não é uma bolha no mau sentido. Tu tem que estudar um exemplar. Trigonometria. Então você não sai daquilo ali. Tu vai estudar aquilo ali, tu tem que dominar a trigonometria. Uhum. Matemática, por exemplo. Então vai cair questões sobre aquilo ali, né? Não vai mudar a forma como você faz, você domina aquilo ali. Agora, o que acontece? Uma geração hoje, você já percebeu isso, de novas pessoas, eles querem o que eles acham que tem que ler. Às vezes não lê nenhum edital. Isso acontece muito com o pessoal do concurso. O pessoal não lê edital, daí depois fica perdido, ou acha que aquilo que ele lê, ou aquilo que ele quer da aula, que vai cair sobre aquilo. E a aula também é uma questão, não é do que eu quero dar.
Eu tenho liberdade de ensinar sobre aquilo, mas a forma como eu vou ensinar, ela é fechadinha também. Tem um currículo, né? Tem um A gente currículo. tem que seguir o currículo. Um A currículo não é para BNCC bonito, não está é? presente aí para isso. Então, para a gente ensinar aquilo que está ali também, né? E a forma como você escolhe direcionar, e tem muita gente que vem assim, eu sou liberal, tal, eu vou ensinar. Não, cara, não é assim. Tu Isso me vai, lembrou, eu vi aí tu vai hoje, fazer um concurso e não vai conseguir passar, porque tu não tá lendo nem uma curricular ali. não vai que é aquilo que você acha que você vai querer ensinar. Por exemplo, na prova do concurso tem todo o conteúdo programático. Não tem o que fazer, tem que seguir aquilo. De uma reportagem que eu vi hoje, que eu achei muito louca, assim. Por exemplo, hoje vi no UOL, no portal de notícias, que um deputado está atrasando a aprovação do Plano Nacional de Educação, porque ele quer. Depois eu vou reler, porque ficou muito esquisito, assim, só pela. Porque ele acredita que a maneira como é ensinar nas escolas sobre o aquecimento global é uma forma de doutrinação. Eu olhei assim, tá, o cara foi ver, o cara não tem informação nenhuma na área de educação, não tem informação nenhuma na área de, por exemplo, de física, meteorologia, ou química, ou, sei lá, tem uma especialização em climatologia, nada, absolutamente nada. Porque justamente ele acha que aquilo que é ensinar sobre aquecimento global é uma forma de doutrinação, que existem outras maneiras de se pensar as questões atmosféricas. Excluindo completamente aquilo que é ciência. Essa parada do pressuposto dessa pessoa, então, é a mesma coisa que ele diz assim, que não tem poluição na água. Então, se você falasse de água também, você estaria doutrinando. Ou reciclagem do lixo também, que não. Como que se doutrina uma questão física, atmosférica? Isso que eu fiquei assim, bem. É ciência, né? Intrigado. É ciência, ciência, ciência. Não tem. Quem vai fazer? Tentei fazer uma pergunta sobre isso, né? Já que você está falando de ciência. Geografia, ela é uma ciência ou não é? É uma ciência. Né? Então. Porque ela tem um objeto de estudo e tem um método para esse estudo. Então, se a gente pensa que a produção do espaço geográfico, que é basicamente como nós, em sociedade, alteramos a natureza, a gente precisa entendê-la como isso acontece e qual é a nossa relação entre sociedade com o meio natural. Hoje em dia não está muito bom. Principalmente a nossa sociedade. Né? Se você pegar algumas sociedades indígenas, elas estão muito mais inseridas ao meio ambiente, mais integradas, são muito mais sustentáveis. São muito mais sustentáveis do que a gente. A gente tem um problema grave que é o consumo. E olha que nem todo mundo consome tanto quanto nós brasileiros, e muito menos se comparado aos Estados Unidos. Aí a coisa seria bem pior para o planeta. A gente precisa... lembrando, quando você fala do consumo, todos nós, né? A gente não deixa de consumir, a gente está toda hora consumindo. Sim, um dia a conta vai chegar, né? Já chegou, né? A questão é o quanto tempo que essa conta não vai estourar, né? Nosso saldo para 2025, para a nossa utilização dos recursos da natureza, a gente esgotou o que seria equivalente a um estoque virtual do que a gente poderia utilizar de recursos da natureza em 2025 na metade do mês de julho. Nossa. Então, a coisa está muito feia. Muito, muito feia. E tem que ter políticas públicas, né? Até nas empresas, né? Já criam, né, essa ideia de sustentabilidade também, né? Tem que ter, né? Uma empresa sustentável, ela sabe que aquele material dela, né, tal, vai ser reutilizado. É a questão do consumo. Eu estava falando esses dias com os alunos, para produzir uma calça jeans, consome-se em média 5 mil litros de água. Uma calça. Aí eu falei sobre um programa que eu vi um tempo atrás, de modo sustentável. A apresentadora chegou na casa de uma pessoa
para poder enxugar o guarda-roupa, a mulher tinha 60 calças jeans. 60. Aí uma aluna levantou a mão, professor, a aluna tem 17 anos. Ela falou, professor, eu tenho 20. Então você é responsável por 100 mil litros de água aí. Mas assim, Mas ela já entendeu na consciência dela que. ela precisa de tudo aquilo? Essa é a questão, é o consumo sustentável. Porque a gente vai precisar continuar, a gente vai precisar dos recursos da natureza. Não dá pra gente viver como que era 500, Se 600 eu anos não estou atrás. enganado, não existe, né? Reciclagem, né? Para pano, né? Uma coisa, né? Reciclagem de quê? De pano, coisa, eu fiz assim, né? Ah, de pano? Não tem, né? Que eu saiba, não, né? Acho que é tudo. Cara, isso Eu acho que não, que eu saiba, dá não. para reaproveitar as peças. Por exemplo, a gente tem várias peças de roupa para bebês de 1 ano. Não serve mais no meu filho, já tem 2 anos e pouquinho. Ah, sim, sim. Mas Então eu a gente digo faz assim. doação, ou Mas quando a dependendo da gente joga, peça. jogou, não tem, né? Que eu saiba, não tem, né? A Não gente tem, podia né? pesquisar sobre isso, mas Uau, eu realmente não me recordo. Por exemplo, na escola particular que eu trabalho, a gente fez um projeto esses dias e os alunos perguntaram, professor, a gente pode utilizar o famoso isopor para construir maquete? Daí eu falei, assim, não orientação tem, né? Não da tem, supervisão. Ela falou, não. Mas aí, um aluno de 6º ano, ele me trouxe uma coisa bem interessante. Professor, tem uma empresa parceira da empresa que minha mãe trabalha, que eles fazem reciclagem de isopor aqui em Joinville. Eles fazem reciclagem especificamente do isopor. Na verdade, é uma sigla, é ISP, né? Isopor é o nome da marca. E eles fazem. Falou, confirma isso. Eu procurei, vi no site, ele voltou com a informação, falou, a minha mãe falou que eles fazem mesmo. Falou, se você me garante, e eu pesquisei, a gente garantir que a gente, ao final do projeto, a gente vai se fazer das maquetes, a gente vai separar esse isopor para fazer a reciclagem corretamente, então a gente briga para poder utilizar o isopor. E a gente fez. Tanto que tem até a foto dele. Ele fez questão, esse menino, junto com a mãe, levarem uma empresa aqui em Joinville chamada Termotécnica, do lado da Tupi. Eles têm, assim, na calçada, onde você pode descartar o isopor. Legal. É bom a população saber, né? Isso eu achei fantástico. Por exemplo, lá em São Paulo, eu não conheço nenhuma empresa na cidade mesmo que faça reciclagem. Deve ter, né? Mas não conheço. E aqui, em tão pouco tempo, em alguns meses, já descobri essa empresa. Aí depois a gente fez. A gente desmontou as maquetes, separamos o isopor, né, num saquinho, sabe, direitinho, foi lá e depositou lá certinho. É possível, né? Agora, de tecido, agora você me pegou. Isso é bom de ter. Eu também agora, porque eu fiquei assim pensando, né? Eu sei que fralda, essas coisas já era, né? Não tem, né? Não. Isso, e até um dia eu acabei trazendo, né, não sei quantas mil fraldas, agora eu não vou lembrar assim o dado, mas quantas mil fraldas um bebezinho, né, usava lá para. Eu é muita fralda. Nossa. Imagina então no mundo inteiro, né? Hoje não tem mais aquela questão de lavar, hoje É o descarte. descartável. Tem as chamadas fraldas ecológicas, que é a fralda antiga, de pano mesmo, né? Basicamente. Mas assim, é trabalhoso. Pegar, limpar, lavar, secar, você tem que ter um volume grande. Mas essas Aí para chamadas quem fraldas trabalha já ecológicas não tem. hoje, custa caro também. É bem caro. Hoje, se você procurar, falando de um caso meu mesmo, né? Você encontrar fralda que custe, sei lá, R$ 1, R$ 1,15, assim, é um preço bom. Mas são muitas fraldas necessárias. Muitas, muitas. E não tem como, né, ficar lavando. Antes tinha, né? Porque não existia, né, esse tipo, né? Hoje não Tinha, tem era como. muito mais caro também. Ou mais uma questão é bom a gente saber, porque tem coisas assim que a gente sabe que não é, né? Não é reciclar, né? Questão de pano, questão de. Que não que você vai reciclar, mas assim, o que é feito, né, com esse material aí, né? Usado, né? Fralda, papel higiênico, isso é muita coisa, né?
Sim, cada casa e quanto eu vi algumas gera. imagens do aterro sanitário de Joinville, me pareceu bem estruturado. Mas assim, Você vai colocar o no chamado incinerador lixo agora. orgânico Colocar é no complicado. incinerador agora. Não sei A se você questão de queimar é a liberação de toxinas na atmosfera. Esse é um problema. Aí tem um outro viés que Mas é esse nós vamos o fazer lixo um. Nós reciclável. vamos fazer um outro podcast desse daí, sobre incinerador aí. O lixo reciclável, a gente quase recicla nada. Lá no meu condomínio, a gente consegue separar. Né? O último condomínio que eu morei em São Paulo, não separava. Simplesmente não havia nenhum tipo de separação. Aí alguns Aí é que tá um funcionários. ponto que não é nem questão nem da prefeitura, porque a prefeitura, né? A empresa ali disponibiliza, né? Aqui tem, aí isso é uma questão de educação do povo mesmo, né? Sim, A questão do povo mesmo não separar o lixo, né? Pô, você separa ali, coloca reciclado aqui, coisa ali, né? a E gente orgânico deixa. ali. A gente deixa uma lixeira por orgânico e a gente Sim, é pendura uma. sempre o Em reciclável. Curitiba a gente vende lá, né? E aqui também a gente viu que foi uma Uhum, coisa legal também de Joinville. Porque lá a questão é o lixo mesmo. Tipo, uhum, lá o Curitiba eles não levavam pro lixo. Se sim. tiver, então assim, o pessoal já vê que aquela cultura de. E a educação, né? É uma educação em colocar numa cultura. Tu separar o lixo. Né? A gente Sim, produz muito lixo, e esse lixo tem que ser reciclado, né? Muita energia, né? sim. Muita poluição gasta de novo para fazer outras. E a Eu gente aqui tem em um. casa uso muito esses PET, né? Da Aham, refrigerante, assim, retornável, né? Cerveja, bebida, assim, às vezes a gente aham. pega ali, né? Retornável e usa de novo. Que é uma forma também de você. Né? E a gente, Sacola, aquela sacola, a gente usa a sacola minha de. indignação mesmo, porque é o potencial de reciclagem. Que a gente consegue reciclar muita coisa, mas quase nada é reciclado. Eu não lembro de dados agora de cabeça, mas Santa Catarina, menos ainda. Mas, assim, que eu não tenho informação nenhuma. Mas no Brasil, de modo geral, a gente recicla o quê? Acho que algo em torno de 15%. Não tenho certeza, acho que é esse o número. É outra coisa para pesquisar também, vou ter que discutir em outro momento. A gente recicla quase nada. A Suécia tem uma capacidade de reciclagem maior do que a de geração de lixo. Eles precisam comprar lixo de outros países. Eles compram Reciclar. para reciclar, porque eles têm um potencial de reciclagem altíssimo. Acho que o melhor exemplo hoje no mundo, se não me engano, é a Suécia. Já vi falar, né? Teria que verificar a veracidade das informações. Já sei muito lixo reciclado do porto de Itajaí sendo levado para a Suécia. Né? E aqui a gente poderia fazer isso e a gente não faz. Tu quer pra gente ir para as partes final já? Que já é Pode ser, pode 4h40 ser. já. Então, assim, pra gente. Estamos chegando, né, ao final aqui desse episódio, né? Hoje a gente conversou com o Renato, né? Mais a questão, né, urbanística, geográfica, Migratória. migratória, e alguns assuntos aqui da educação, agora a gente falando de sustentabilidade, né? E outros assuntos. Só para a gente fechar, eu ia dizer para você se você tem uma coisa assim, alguma dica de livro, uma frase, ou algo que você queira deixar aí para o público aí. No geral, assim, algo que você marca assim a tua vida, né, educacional e que você queria deixar assim, ou tua vida assim, um recadinho pro pessoal aí para o pessoal lembrar de É, você aí. olha, tem gente que não gosta, mas tem um autor chamado Dan Brown, do Código da Vinci. Ele tem alguns livros interessantes assim, ficção. Ah, tem um livro dele chamado Inferno, que é um livro bem interessante que o, o central da história é uma teoria demográfica do século XIX, a teoria de Malthus, que você deve conhecer. A progressão aritmética e geométrica em relação à produção de alimentos e de ritmo de crescimento populacional não bate. Tudo bem que a teoria foi rebatida, porque ele só utilizou dados europeus e dos Estados Unidos, não levou em consideração o restante do mundo, mas é um livro que é bem interessante, porque mostra muito da história da arte, tem um capítulo inteiro do livro explicando a teoria de Malthus,
eu acho bem interessante. E mais recentemente tem um livro que eu comecei a ler dele, que o que é interessante desse autor é que utiliza muito elementos da história e história da arte para poder criar as tramas de ficção dele. Isso eu acho bem interessante dos livros dele. Além de documentários, eu gosto de ver vários documentários que vale bastante a pena assistir. Depois, em outro momento, eu posso detalhar. Legal, então a gente vai ficar por aqui, né? Obrigado, né, pela presença, né? Não, eu que agradeço. E se der, a gente mais uns podcasts aí Beleza, a gente sobre pega... música também, né? Sobre outras coisas aí também. A gente pode falar sobre isso, sim. Obrigadão, tá bom? até a Obrigado, próxima. valeu, gente.